Atenção, guerreiros, mais um momento aqui da palavra do Senhor para nossas vidas. Como é que está você nesse dia? Tá tudo na bênção? Aqui, como sempre, o Senhor tem garantido a nossa força e a nossa fortaleza. Eu te pergunto, você tem colocado à prova a tua maturidade espiritual? Nesse tempo que nós estamos vivendo, e principalmente para esse tempo que estamos vivendo, é necessário a gente estar colocando à prova a nossa maturidade para todas as áreas da nossa vida. Olha, se você é jovem, vai entrar em uma faculdade, universidade, você também precisa estar analisando a tua maturidade para poder entrar num ambiente ainda desconhecido e muito melindroso, como é hoje os campos de universidade, por causa das cabeças, por causa das ideologias, por causa de muitas coisas. Mas não é só para isso, também nesse momento. Você, quando estiver entrando em uma vida de relacionamento conjugal, você já também colocou à prova a sua maturidade no trabalho, no campo de trabalho. Em todas as áreas precisamos estar isso para poder a gente entrar com uma saúde emocional equilibrada. Mas deixa eu te dizer algo aqui da palavra de Deus. A palavra no livro do Gênesis, o capítulo 22, diz algo interessante. E aconteceu que, depois dessas coisas, Deus provou Abraão e lhes disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja aqui como é que é essa situação. O Senhor, nesse momento, Abraão, já um homem avançado em idade, Deus estava aqui de uma certa forma provando o equilíbrio e a maturidade espiritual daquele patriarca. Mas por que, você me pergunta, que Deus ali estava provando a maturidade de Abraão, já ele avançado em idade e pedindo o seu filho? Se nós formos ver, quando Deus começou tudo na vida de Abraão, a sua promessa futura para a vida de Abraão, antes o nome Abrão, pai de um povo, pai de uma pequena porção de pessoas, era o significado do nome Abrão. Mas Deus alargou a tenda de Abrão e Deus disse a ele: olha, tu não se chamarás mais Abrão, mas Abraão serás o teu nome, porque serás pai de uma grande nação. E o que é que tem a ver isso? Tem a ver que a promessa, ela só poderia vir se houvesse um filho dado. Mas Abrão e Sarai, ela não tinha. Ela era estéril. E Deus prometeu e disse, Abrão ainda pensou, eu tenho na minha casa apenas o meu servo Eleazar. E Deus diz, não é ele o servo Eleazar, mas será um que virá de dentro de ti, de você. Depois apareceu ali, porque era algo comum naquela época, quando a mulher era estéril, ela tinha escravos, é como se fosse o hoje dito barriga de aluguel, né? Então ali foi oferecido a escrava a Abrão, para que ele pudesse suscitar o plano de Deus. Veja o quanto de imaturidade ainda se vê na vida de Abrão. Mas não só é aí, porque depois de Ismael ter nascido, Deus também disse
Abraão: olha, não é este, mas é aquele que virá de Sarai. Ele: Senhor, ainda riu. Sara, minha mulher, já é velha, nós somos velhos. Sara também se riu do anjo, e o anjo ainda repreendeu ela por ter dado risada. E também por causa disso, da risada que também deu Abraão, deu Sara. O significado do nome Isaque é riso ou risadinha. Então ali veio a promessa. Mas veja só, Abraão, que agora já era Abraão quando Isaque nasceu, Abraão, ele ficou com medo de perder aquela sua promessa. Aquele filho era a sua promessa. Abraão, de uma certa forma, ele rodeou Isaque. Ele rodeou Isaque com medo de perder a promessa de Deus. Ei, quando Deus ele te dá algo como promessa, é Ele que é o cuidador, é Ele que é o provedor, é Ele que é a segurança. Por isso que o Salmos 91, ele diz justamente isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Abraão começou a proteger de todos os lados Isaque, começou de uma certa forma, quem sabe, a endeusar a promessa que era Isaque, no lugar daquele que o prometeu. Aquele que prometeu é maior do que a promessa que você recebeu. E com isso aí mostrou a imaturidade de Abraão. Outra coisa interessante, muitos de nós talvez pensamos que Isaque, ele ainda era uma criança, ou até quem sabe um adolescente quando foi oferecido, mas vem cá, lendo a palavra, a gente percebe que quando Isaque foi oferecido, já foi próximo à morte de Sara. E quando Sara morreu, pela idade de Sara e também pelo nascimento e a idade de Isaque, dá para se entender e ver claramente que Isaque ali já era uma pessoa de seus 30 anos de idade. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes nós passamos muito tempo idolatrando aquilo que é a promessa, sem darmos em conta que aquele que prometeu é maior. Isaque já era um homem praticamente formado, com seus 30 ou mais de 30 anos, quando ele foi levado para o sacrifício, quando Deus provou Abraão. Nós precisamos colocar à prova a nossa maturidade espiritual. Quanto tempo você diz que conheceu a Cristo, que tem a segurança em Cristo? Já há quanto tempo? Por que a tua vida nunca deslanchou? Por que você sempre está em altos e baixos, em quedas e de novo se levantando e de novo caindo? Tudo leva a crer que você ainda não foi forjado pela sua maturidade espiritual. Aprenda com Abraão, já um homem avançado em idade, mas coloque aquele que prometeu a promessa como sendo superior à promessa das tuas mãos. Logo, porque tudo aqui para este mundo vai passar um dia. Mas se você tiver maturidade espiritual, aquilo que lhe é garantido, você não perderá, ninguém roubará das suas mãos. Deus não queria matar Isaque. Então, logo, quando ele repreendeu Abraão, ele mostrou o sacrifício. Então, por isso, creia que Deus, ele pode firmar e fortalecer a tua maturidade espiritual. Que Deus te abençoe.